Boa noite. Esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e todos os domingos estou aqui na TV Brasil, junto com Jamil Chad e Ian Boechat, debatendo as principais notícias internacionais da semana e como elas impactam o Brasil. Vamos chamar então aqui os nossos parceiros. Em Genebra, Jamil Chad. Boa noite, Jamil. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos assistem. E em São Paulo, Ian Boechat. Boa noite, Ian. Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil. Boa noite, professor. E boa noite a todo mundo que está aqui com a gente agora. E nessa noite nós recebemos o Babalaô Ivanir dos Santos, professor do programa de pós-graduação de História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador do Laboratório de História das Experiências Religiosas, ULHER, também na UFRJ, e profundo conhecedor do continente africano. Boa noite, professor Ivanir. Boa noite, é um prazer falar com você, com o Jamil, com o Ian. Um prazer muito grande ter o senhor aqui com a gente. E nós escolhemos começar o Brasil no Mundo nesse ano de 2026 falando de África, né? O continente africano hoje é um ator político crucial, né, nesse cenário internacional, na geopolítica hoje, por uma série de razões que a gente vai discutir aqui. E quando a gente fala desse aspecto, a gente fala de uma região específica do continente africano, né, conhecida como Sahel, que é composta de vários países naquela faixa, geograficamente falando, abaixo do deserto do Saara, numa zona de transição entre o Saara e as florestas tropicais africanas. Professor, queria que o senhor explicasse para a gente por que essa região hoje é tão estratégica, é tão importante e é o alvo de disputa de tantos países, de tantas potências hoje no continente africano. Bom, primeiro, porque ela está ali, não só, ela está entre a ligação da África do Norte, né, ela é uma transição entre a África muçulmana, né, com a África subsaariana, que é a floresta, mas a África subsaariana, a África onde já tem petróleo, né, tem outras questões em disputa ali. E levando em conta da questão dos minérios que tem naquela região. Ali é a área do urânio, né? Ali é uma área que tem muito urânio. Obviamente é uma área que sustentou muito a energia atômica da França. E tem chamados também, chamadas as terras raras, todo mundo discute naquele sentido. Então, entender as transformações políticas que estão existindo naquela região, ela pode influenciar a outra parte da África negra, porque ela é uma África negra, aquela região ali, né? Então, tem que observar que as novas transformações que estão tendo de governos naquela região, está ressurgindo o panafricanismo, né? Quer dizer, que é uma questão importante como diálogo de uma África mais unida. Então, isso pode trazer uma insurgência para outras áreas e levando em conta que são jovens. Observe que as lideranças que estão assumindo o poder naquela região são lideranças jovens. Diferente daquela geração mais longínqua, né, que tem nos nos poderes civis, que também viraram ditaduras. E demograficamente também falando, professor, são países de populações muito jovens também? Não, justamente por isso. Quer dizer, você tem hoje na África em geral, no continente africano, uma juventude insatisfeita. Você vai para a Nigéria, você vai encontrar isso na Nigéria, você vai para outra área da África, você vai encontrar, porque você tem um poder muito longevo que você tem ali, de famílias que mantêm um poder muito mais antigo e não se oxigenou. Então, obviamente, você tem, e um dado muito importante, você tem uma população formada, de jovens formados. Você vai encontrar, inclusive, jovens médicos vendendo laranja, você vai encontrar jornalista vendendo inhame, né? Então, você tem uma série de questões ali envolvidas nesse cenário e também o cenário da industrialização, porque a África não se industrializou. O país mais industrial da África é a África do Sul, né? A maior economia é a África do Sul. Você tem mesmo a Nigéria, né, que tem crescido na economia do petróleo, Angola também, que é a economia que cresce, mas você não tem uma industrialização, você tem um problema muito sério de infraestrutura na África como um todo. Por que as potências nesse diálogo estão trazendo para ali, se você observar? Primeiro, a Rússia traz a questão da segurança. Na medida que a França no Sahel está se afastando, a Rússia vem com a ideia de segurança e trazendo os Wagner,
naquela região. E também formando muitas milícias. A de Wagner, jovens. só para quem não está familiarizado, a milícia russa Wagner. Que está ali. Ou seja, não é o exército russo, seria diferente, não é. Né? E você tem a China, que tem entrado de uma forma mais estratégica e diferente. Não só oferecendo formação na própria China, você tem na China hoje universidade que forma na língua nativa, que é diferente de obrigar alguém a aprender mandarim, né? E você tem ela justamente investindo em infraestrutura. Mas não é só no Sahel. Em outras partes da África, como todo, ele está chegando com a infraestrutura. Existe um problema sério que é de energia. Né? A questão elétrica é uma questão muito séria. Se você não tem eletricidade, você não tem como colocar indústria, né? Como se desenvolver em outras áreas. Porque é uma área que foi muito explorada do ponto de vista dos minérios. E ficou pouca coisa para o desenvolvimento daqueles lugares. E uma área que tem muito uma área desértica, né? Esses países do Sahel estão ligando muito mais à questão do deserto do Saara, diferente da outra área da própria África. Tanto que é o único lugar de saída dali para o mar é o Togo. Né? À toa que o porto do Togo é um porto muito importante, porque tanto Burkina Faso como mesmo aquela região toda ali, quando tem que escoar o seu produto, né? Seja agrícola, sai pelo porto do Togo. Se não sair pelo Togo, você não tem saída, a não ser que se tentasse sair pelo Senegal, né? Que é outra área, é muito mais perto, lá o Mali está mais perto também do próprio Senegal. O senhor está falando de uma exploração predatória, né, feita ao longo de séculos, enfim, e até muito recentemente, porque as potências coloniais estavam na África até muito recentemente. Eu quero só passar aqui para a gente rodar aqui um pouco. Jamil, a partir dessa constatação que o professor nos traz, né, que a questão central são os minérios, né, os recursos naturais e minerais daquela região, a gente poderia dizer que essa disputa de potências que a gente vê hoje naquela região seria uma nova, entre aspas, partilha da África. Né? Partilha, eu estou usando aquele termo lá de trás da Conferência de Berlim, que retalhou a África em fronteiras que não fazem muito sentido para quem vive na África. Né? Seria uma nova partilha, então, Jamil? Cris, essa é a grande discussão hoje, sem dúvida nenhuma. O professor colocou de forma muito adequada o posicionamento da China, também da Rússia, claro, com a questão militar, mas nós também temos a Índia, temos também a Turquia, temos outros atores novos que basicamente não faziam parte dessas, eu diria, aventuras em outras regiões do mundo e que desembarcam na África, claro, com muita cobiça. Ao mesmo tempo, nós temos, claro, o governo americano muito preocupado com essa situação africana no sentido de perder influência, que é uma influência que já vem, obviamente, sendo, eu diria, diluída, mas o grande perdedor, aquela potência que basicamente permaneceu na África por, eu diria, séculos, e que hoje vive uma situação de encolhimento da sua influência, é sem dúvida nenhuma a Europa. O professor citou a França, sem dúvida nenhuma, um dos países que vê de uma forma muito clara governos africanos caindo, basicamente, ou sendo alvos de golpes, ou pelo menos reduzindo a influência justamente das capitais europeias na África. Essa transformação é uma transformação que, claro, acompanha a geopolítica internacional. Ela não existe apenas na África, mas a África é, de uma certa forma, o tabuleiro dessa nova geopolítica internacional. Nesta partilha, como você colocou, acho uma palavra muito adequada, Cris, não é mais uma questão de traçar fronteiras, não é mais uma questão de pegar uma régua em alguma capital, em algum lugar do mundo e traçar a fronteira, muito mais uma questão de garantir a influência, principalmente nos locais de produção de minério e aí, como o professor colocou, de terras raras. É absolutamente fundamental essa região do mundo para todas as tecnologias na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo.
Ian, considerando esse cenário aqui que a gente traçou até agora, essa disputa por esses minerais, que são minerais importantes não só para a nova tecnologia, para as novas tecnologias, mas também importantes para a indústria armamentista, tem um outro elemento também que adiciona, enfim, muito mais instabilidade a esse cenário todo que a gente traçou, que é também a presença de grupos extremistas ali, grupos, um braço da Al-Qaeda, Estado Islâmico. O professor acaba de mencionar aqui a milícia Wagner, milícia russa, que você conhece bem, né, porque também teve uma atuação ali na Ucrânia, enfim. Do ponto de vista militar, né, de disputa ali, de forças em campo, né, que cenário é esse que a gente está, do qual a gente está falando aqui e de que forma isso agrava, digamos assim, a instabilidade nessa região que a gente está falando, do Sahel? Cris, eu acho que esse momento não é um momento de partilha, diferentemente do que aconteceu na Conferência de Berlim, lá em 1800 e tanto. Acho que esse é um momento de disputa muito feroz pelo Sahel na África agora, né? Pra você ter uma ideia, os países que compõem o Sahel, pelo menos o coração do Sahel, nos últimos 5 anos aconteceram 8 golpes de Estado. Uns financiados pela França, outros financiados pela Rússia, outros financiados pelos Estados Unidos. Mas ao fim e ao cabo dessa década que a gente está agora, desse meio de década, o que a gente pode dizer é que houve uma transformação profunda no cenário geopolítico do Sahel. Ele sempre foi dominado, como o professor falou, pela França em especial, né? Quase praticamente toda a indústria nuclear da França, tanto a militar quanto a civil, depende do urânio que era extraído da Argélia, do Mali, de vários países ali do Sahel. O que aconteceu é que a França foi expulsa dos 3 principais países que ela atuava, que era o Mali, Burkina Faso e o Níger. E os Estados Unidos, agora recentemente, foram expulsos do Chad. E a Rússia entrou nesses países, entende? Como as forças que dão suporte, que dão apoio militar. O professor estava falando do Grupo Wagner. O Grupo Wagner acabou, ele foi colocado dentro das Forças Armadas. E o que era Wagner agora se chama African Corps. É um batalhão, uma divisão do exército russo que opera única e exclusivamente no Sahel hoje. Então, a gente passa por um momento de grande transformação. A Rússia entrando pelo lado militar, de segurança, e a China entrando, obviamente, com muito investimento em infraestrutura, não só lá no Sahel, em toda a África, né? Mas foi uma vitória muito grande desses países contra as potências ocidentais, contra a França, contra os Estados Unidos, o que ocorreu nesses últimos 5, 6 anos. Então, é uma mudança muito profunda e não tenha dúvida, Estados Unidos e França vão tentar retomar a posição nesses lugares e nesses países. Eu acho que tem muita instabilidade pela frente. Sobre os grupos jihadistas, eu acho que há também um pouco de propaganda negativa em cima disso. Muitos desses grupos são grupos nacionalistas, que são grupos islâmicos nacionalistas que acabam ganhando a pecha de grupos terroristas. Às vezes eles se aliam ali com o Estado Islâmico ou com a Al-Qaeda, mas não há uma aliança verdadeira, genuína, ideológica, sabe? Eu acho que tem uma aliança, algumas vezes, estratégica, mas nem todos esses grupos têm como objetivo criar um califado, por exemplo, né? Muitos desses grupos são grupos nacionalistas que estão disputando espaço dentro desse território. Entendi. Ian, só para eu esclarecer, eu usei a palavra partilha, você disse não é um momento de partilha, é de disputa, mas uma disputa que pode levar a uma nova partilha, ou uma nova, não no sentido de estabelecimento de fronteiras, né, mas de zonas de influência, foi isso que eu quis dizer. Aí eu não sei se você concorda com essa abordagem, né, a disputa de países por zonas de influência ali. Não, concordo totalmente. Eu acho que a gente está vivendo um novo mercantilismo no mundo e a África está vivendo um novo momento de disputas das potências, né? Agora com novos atores, não os mesmos atores que a gente teve no passado até a segunda metade do século XX, né? Se a gente pensar que algumas revoluções, algumas independências aconteceram na segunda metade do século XX. A Argélia, por exemplo, talvez seja um bom exemplo disso, né? Que só se livrou da França na década de 60. Mas sim, eu concordo contigo. Acho que está havendo essa partilha das áreas de influência, mas ela não é uma partilha tranquila, né? Ela é uma partilha
tensa, disputada, brigada, e, por enquanto, os países do Oriente estão ganhando essa disputa, pelo menos na região do Sahel. E tem que observar também que os países africanos têm projeto de desenvolvimento próprio deles também. Então, também isso vai estabelecer muito nessas novas alianças. Ela não é uma aliança só de imposição, ela também vai ser de concessão, o que você não tinha antes. Né? Professor, o senhor falou agora há pouco no panafricanismo, né? Que foi um conceito que se falava muito na década de 1980, com Tomás Sankara, em Burkina Faso, e que agora volta, digamos assim, atualizado. O que é esse panafricanismo atual dentro desse cenário de disputa que a gente está comentando aqui? Justamente esse é o debate. Eu acabei de voltar do Togo agora, tem mais ou menos um mês, onde houve o 9º Congresso Pan-Africano. E o Brasil, nós éramos 104 brasileiros lá. A delegação brasileira foi a maior delegação fora da África. Foi igual lá na África do Sul, na Conferência de Durban. Da sociedade civil, maioria. O governo brasileiro não estava lá no alto escalão. Né? Esse foi um erro, mas estou falando mais do ponto de vista. Então. E o debate era justamente esse, que mesmo os governos civis longevos que estão na África, começa a trazer o debate do panafricanismo, quer dizer, a unidade africana, o desenvolvimento africano, que é em contraposição a essa negociação que está se tendo dessa geopolítica. Inclusive, foi financiado pela unidade africana. Então, a unidade africana está pensando. Agora, a África tem muita divisão dentro de si. Então, e tem vários panafricanismos. Tem o panafricanismo de Estado, tem o panafricanismo também popular, que pensa totalmente diferente do Estado. Mas o que estava no debate? O desenvolvimento da África. E o grande debate era a questão econômica, né? Questão de mercado, porque a África também é um mercado. Né? E você tem hoje bilionários africanos. E é um fator importante que é a chamada sexta região. O que é essa região? É os que estão na diáspora. Tanto os africanos que vivem na Europa, em outros lugares do mundo, como os afrodescendentes. Então, eles estão pensando nisso também como uma proposta de mercado. Então, isso é um novo cenário nessa geopolítica também que está se colocando no debate atual. Então, o panafricanismo ele tende a ter não só essa lógica do ponto de vista do nacionalismo africano, que vai se ressurgir, mas tem gente que não está nela, né, de uma certa forma, porque o panafricanismo ele nasce fora da África primeiro, né, ele nasce nos Estados Unidos, no Caribe. É uma teoria que ela vem de fora para dentro, mas hoje você tem essa discussão. E levando em conta que a maior liderança do pan-africanismo era no Nkrumah, em Gana, todos foram assassinados. Né? Logo depois, todos foram assassinados. Então, você agora traz uma nova proposta, mas para atrair também os que estão na diáspora. E aí, por isso que a delegação, o Brasil foi homenageado nessa conferência e era a maior delegação fora de África. Ainda falando no panafricanismo, nesses projetos de desenvolvimento que o senhor menciona, e a gente vê nesses novos governos, inclusive de lideranças jovens, como o senhor falou, é o caso de Burkina Faso, por exemplo, né? O presidente é um egresso do Exército, não por acaso geólogo, que conhece muito bem os recursos naturais do seu país, né? Ibrahim Traoré, com um discurso marcadamente anticolonialista, anti-Ocidente. Né? E aí, Jamil, você mencionou a França, né, como uma potência que ocupou aquela região por muito tempo. Quer dizer, nessa disputa que a gente está vendo de potências, a Europa perdeu ou está perdendo completamente espaço nessa região. Tá perdendo, Cris. E isso é um debate aqui na Europa muito intenso, porque eles só se deram conta da perda dessa influência quando era, ao meu ver, pelo menos, tarde demais. Quando, de repente, eles se deram conta que governos africanos estavam operando, ou pelo menos construindo, como o professor disse, construindo projetos econômicos, construindo projetos sociais, com o apoio de outros países que não os europeus. Né? Então, por exemplo, o caso chinês talvez é um dos casos mais emblemáticos na África. A China não chegou ontem na África. A China está, de uma forma coordenada, com um plano ambicioso, há pelo menos 20 anos na África. Então, não foi do dia para a noite. Teve um episódio que foi talvez o que chamou a atenção popular, eu diria, na Europa. Popular, eu digo, fora dos governos, quando Angola, isso já há muito tempo, pelo menos há 10 anos,
organizou a Copa Africana das Nações, a nossa Copa América. Vamos fazer uma comparação aqui. A Copa Africana das Nações em Angola, um país que o futebol, o professor sabe muito bem disso, não é exatamente um esporte muito competitivo. Muito bem, eles não tinham estádio. Quem é que construiu os estádios da Copa Africana das Nações? A China. E aí, quando as construtoras europeias descobriram que tinham perdido todos os contratos justamente para um torneio que é gigante dentro da África, é um torneio absolutamente gigante, todos os contratos para a China, eles se deram conta que, opa, tem algo acontecendo aqui. E aí, claro, parte dessa tentativa dos chineses de seduzir governos locais a entrar, basicamente, dentro de um projeto de desenvolvimento econômico, sem dúvida, mas que atenda também os interesses chineses. Quando isso acontece, quando os europeus se dão conta de tudo isso, ao meu ver, era tarde demais para tentar economicamente promover alguma reviravolta. Aí o professor deve saber dessa história de forma muito detalhada, quando os franceses e outros europeus começam a querer fazer gestos positivos para a África e devolver artefatos africanos que estavam nos museus europeus, como um sinal de boa vontade, né? Mas, obviamente, aí já era tarde demais. A questão lá não é só cultural, né? Eles trabalham com a lógica, a Europa, que era só a questão cultural. Não é. É a questão social, econômica e política hoje na África é importante. Então, você tem uma elite e tem um capital africano, porque as pessoas não estão esquecendo que tem um capital africano. Você tem bilionários hoje na África, né? E que não consegue ter parceria para os grandes desenvolvimento, a industrialização da própria África. É o interesse da África hoje é se industrializar. É tecnologia, é inovação, é o grande debate que se trava em vários países africanos. E que a gente vai falar já no próximo bloco. Agora, vamos fazer uma pausa rápida e no próximo bloco voltamos com Brasil no Mundo. O Brasil no Mundo está de volta, hoje contando com a presença do professor, historiador Ivanir dos Santos. Professor, a gente estava conversando sobre as potencialidades de cooperação do Brasil com países do continente africano. Uma relação que tem seus altos e baixos, né? Alguns vazios, historicamente falando, mas, enfim, muito além de uma questão de identidade cultural, né, pode haver... quais são os espaços de cooperação, por exemplo, em tecnologia, em agricultura, em defesa, talvez? Sim, mas tem que levar em conta também a representação diplomática brasileira. Eu dou um exemplo que a primeira iniciativa foi no governo Jânio Quadro, que ele nomeia um embaixador negro para Gana. O Gana é o primeiro país independente. Né, o Raimundo Souza Dantas, que logo depois veio o golpe militar, ele ficou lá isolado. Mas foi uma tentativa simbólica. Depois você vai observar, no governo militar, por interesses justamente do capital português, que começou os países independentes, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, começou a cair. Então o governo brasileiro tinha que fazer um papel de aproximação para intermediar essa relação e foi onde houve uma tentativa de uma política diplomática mais efetiva, né? E uma delas liderada pelo Adalberto Camargo, que era um deputado federal da Arena, negro, lá de São Paulo. Não sei se eu já me lembro dele, vocês lembram dele? Era daí de São Paulo que criou uma associação, Câmara de Comércio Brasil-África, né? Ele criou essa Câmara de Comércio. Eu até brinco todo mundo que foi ele que levou o disco do Martim da Vila para Angola. Pouca gente sabe disso. Né? Então, essa é uma questão importante. Embora a comunidade negra sempre teve uma relação de simpatia, de luta, o movimento negro com relação à África, né? Falava mais de África pelo movimento negro do que pelo Estado brasileiro. Mas foi as iniciativas que tiveram. E depois, recentemente, no governo Lula, né, que abriu a embaixada. Mas eu sempre digo que tem que preparar pessoas para lidar para as pessoas que não conhecem África. As pessoas vão para a África para colecionar objetos africanos. Né? O que você vê de diplomata que volta para o Brasil com um caminhão de objetos, né? Estatueta, não sei o que, até africana, e não constrói muitas relações com a própria África. Então você precisa ter no Itamaraty pessoas preparadas para lidar com a África. E aí, querendo ou não, a questão racial ela conta muito.
Eu lembro que, logo depois do Nkrumah, os Estados Unidos fez uma política de ação afirmativa de diplomatas para a África. Tanto que ele botou um embaixador negro, inclusive na África do Sul, antes da queda do apartheid. Porque isso cria uma certa simpatia, uma certa proximidade. Agora, é inegável que tem uma série de possibilidades de você, hoje, o Brasil ter presença na África, não só pelo capital brasileiro. Porque na ditadura militar foi justamente a Norberto Odebrecht, né, e a Nádia Gutierrez, justamente as grandes construtoras que o Brasil entrou lá. Depois entrou com a questão da educação, né? Eu lembro que tinha um cara que foi meu colega de faculdade, né, que tinha dono do Anglo-Americano, né, que levou para lá, mas para atender os funcionários, né, que iam para lá. Então você precisa muito mais do que isso. Você tem, de fato, essa área de inovação e tecnologia, porque um dos conflitos da África com a Europa tem a ver com isso, é não deixar a África se desenvolver, se industrializar. Isso é um grande problema que a Europa está enfrentando, não só a França, né, mas a Inglaterra também está enfrentando isso na própria Nigéria. Né? A Nigéria tem uma questão da indústria de petróleo que cresceu, a indústria do cinema que cresceu, tem uma série de outros crescimentos por lá, e própria Angola e Moçambique. A própria Angola, que é o país mais rico daquela área ali né, de língua portuguesa, é Angola. Tem pesca, tem petróleo, tem mineral, né, tem uma série de outras questões. E o Brasil não tem uma política fora de capital, né, de fortalecer o desenvolvimento de lá, embora deu bolsas aqui. Mas são ainda insuficientes. Observe o que a China está fazendo. A China, ela está levando pessoas para estudar na China, mas não é na língua no mandarim, é na língua natal, entendeu? É na língua, inclusive, tradicional. Né? Do estudante africano. Do estudante que vai pra africano, China. entendeu? Então, ela tem montado centros por isso. É uma política totalmente diferente. É você formar quadros para lidar com um conhecimento que vai depois ajudar no desenvolvimento desse país com outra possibilidade. Então, mudou muito as relações. O Brasil conhece muito pouco a África contemporânea. O Brasil conhece a África mítica, né? Tem a África mítica, né? Mas a África contemporânea não se conhece. E acho que só lidar com a África é o candomblé, né? Você acha que a nossa herança ancestral, ela vai dialogar. Tem coisas muito mais do que isso. E acredito que uma das questões centrais é não só atrair o capital africano, que tem vários, né? Você vê de quase 10 bilionários negros no mundo, 6 são nigerianos, pouca gente sabe disso. Então, você tem um capital. Eu vou porque eles conversam muito com isso comigo lá, até para fazer câmara de negócio. Então, como é que você atrai também para investir aqui? Agora, não é diferente do que a comunidade negra brasileira, que também não há investimento aqui. Porque se você fizer crescer a comunidade negra brasileira, ela pode tranquilamente dar conta dessa relação com a África. Que precisa ser de mão e contramão, né? Mão e contramão. E falando nisso, Jamil, agora falando mais da relação contemporânea do Brasil com o continente africano, a gente viu nos primeiros governos Lula, houve um movimento, um esforço, né, de marcar presença no continente, abrir embaixadas e tal. Depois houve um certo abandono dessa política nos governos Temer e Bolsonaro, por motivos óbvios, e agora ensaia-se uma retomada? Então, Cris, eu acho que o professor colocou muito bem o fato do Brasil não conhecer a África contemporânea. Eu me lembro, eu fui na inauguração da Embrapa em Gana, por exemplo, no primeiro governo Lula. Então, existia, de fato, uma estratégia. Agora, 2 elementos aconteceram simultaneamente. O primeiro deles, não diria simultaneamente, mas aconteceram e que levaram justamente ao colapso da estratégia brasileira na África. O primeiro deles foi, obviamente, a quebra das grandes construtoras brasileiras, e aí tem uma relação direta com a Lava Jato. Então, aí nós tivemos, claro, um dos pilares da aproximação entre Brasil e África desaparecendo, e são as grandes construtoras que, de repente, deixaram obras pela metade, para vocês terem uma ideia. Esse foi um problema. O outro problema você citou, o governo Bolsonaro e o governo Temer, que decidem que a África não é mais uma prioridade. Não só não é mais uma prioridade, como os cargos lá passam a ter uma outra função. Então, me lembro, por exemplo, da Embaixada do Brasil na África do Sul, que de repente foi dada para Marcelo Crivella. Não por a sua relação com o desenvolvimento africano, etc., mas por conta das igrejas, algo extremamente, uma agenda absolutamente paralela. Tudo isso, esses, eu diria, 10, quase 15 anos, foram anos perdidos.
que foram ocupados por outras potências médias. Não estou nem falando de China, Estados Unidos, eu estou falando de outras potências médias como a Turquia, a Índia, que também ocuparam esse lugar. Agora, o governo Lula volta em 2023 com a promessa de restabelecer a estratégia para a África. É verdade, Lula volta a viajar para a África, ele vai para Angola, foi para Moçambique, foi para a África do Sul, onde teve o G20, tudo isso aconteceu. Agora, a retomada da rede de embaixadas, etc., não aconteceu na velocidade que era esperada. Então, o Brasil abriu, de fato, uma embaixada em Ruanda, algo que aconteceu há poucos meses, planeja reabrir uma embaixada em Serra Leoa e abrir um consulado em Luanda. É muito pouco para uma estratégia de retomada das relações do Brasil com a África. Obviamente, para que essa relação seja construída, não apenas esses postos consulares, mas esses postos consulares são, sim, fundamentais justamente para o que o professor acabou de dizer, conhecer a África contemporânea e ser a interlocução do Brasil com a África contemporânea, não com a África ancestral, que, claro, é absolutamente fundamental para a nossa identidade, mas não é suficiente. Bom, a gente está falando, né, dessas relações complexas entre o Brasil e o continente africano, mas eu queria agora abordar uma outra questão pela gravidade da crise humanitária que está posta. A gente não pode falar do continente africano, da África, sem falar, né, da guerra civil no Sudão. E todas as suas consequências. E sobre isso, Ian, eu queria que você traçasse para a gente o que está acontecendo no Sudão, quais são as forças em jogo, as consequências dessa guerra no Sudão. Bom, Cris, eu acho que a consequência imediata é um genocídio que está acontecendo em Darfur nesse momento, mas também em todo o Sudão, não só em Darfur, né? Pelo menos 400 mil pessoas já morreram nessa guerra. É uma guerra de dimensões imensas e a gente não ouve falar sobre ela porque é negro matando negro. Essa é a realidade, né? Ela não desperta a atenção do mundo ocidental, como despertou a guerra da Ucrânia, por exemplo, ou outros conflitos que aconteceram na Europa, ou mesmo na Ásia, onde os Estados Unidos estavam envolvidos, como no Afeganistão, ou no Iraque, na Síria, né? É impressionante como a gente sabe pouco do que acontece no Sudão. E quando eu falo 400 mil, Cris, isso significa quase 1% da população do país. Foi morta nesses combates, a maior parte deles civis. Em Darfur está acontecendo agora um verdadeiro genocídio. Dezenas de milhares de pessoas estão sendo mortas aleatoriamente, quase, pelas forças que combatem as forças armadas do Sudão. 2 generais no Sudão, esse é um caso clássico, 2 generais do Sudão disputavam o poder depois da queda de um ditador longevo no Sudão, o Bashir, e de repente começaram a combater entre si 2 facções, digamos assim, das Forças Armadas, e agora uma parte delas é financiada pelos Emirados Árabes, outra parte financiada pelo Egito, e não há sinal nesse momento de que haverá uma parada nessa guerra, apesar de várias tentativas de cessar fogo. E lá o mais importante, eu acho agora, Cris, é exatamente a questão humanitária. Com a saída dos Estados Unidos do circuito humanitário, né, dessa grande rede de apoio, não há praticamente nenhum, ou muito pouco apoio humanitário para essas pessoas. E, olha, são 11 milhões de pessoas refugiadas já no Sudão. É muita coisa, é quase 1/3 da população sudanesa, um pouco menos, está refugiada. Enfim, a gente tem uma crise de grandes proporções, pouca gente está falando dela, mas a morte segue ocorrendo na África, como sempre ocorreu em diversos momentos, e que ninguém dá atenção para essa tragédia que está acontecendo por lá, né? Os Estados Unidos também, como o Ian falou, diminuindo a sua atuação humanitária, a ONU também enfraquecida na sua capacidade de prestar assistência humanitária, e esse mesmo Estados Unidos que reduz a sua capacidade, né, deliberadamente reduz a sua capacidade de assistência humanitária, é o mesmo que ataca, bombardeia uma província na Nigéria, um país soberano, né? Com um argumento religioso, professor. O que explica esse ataque dos Estados Unidos na Nigéria? Eu diria para você que é a nova estratégia para eles poderem retomar a influência, né? Não perder a influência na área. Não é à toa que ele está falando que está defendendo cristãos. A questão do Sudão também tem uma questão religiosa envolvida. Quando ele fala cristão, ele está falando para uma área da África, né,
que é cristã. Porque o que é religião na África? Não é a religião tradicional. Isso é identidade. Religião lá é cristão ou muçulmano. Então, ao mesmo tempo, quando ele diz que vai lá, dá tiro, pega e tal, ele está querendo falar para a área mais influente que tem na Nigéria, que são os iorubás e os ibôs, né, que são católicos ou de origem anglicana e cresce as religiões cristãs. Então, é isso que ele está querendo, quer dizer, ou seja, através da questão religiosa, retomar o diálogo com esta África, porque se você, inclusive, influencia essa própria área de Israel, que é uma área que é cristã, católica, né? Então, o que ele está fazendo, a partir desse combate, porque qual é um dos fracassos que os governos estão tendo, inclusive lá? É justamente que não deu, efetivamente, perdeu soldados na disputa, na guerra de combate ao fundamentalismo, né? E famílias desses soldados estão se reagindo. Quase o golpe que houve no Benin agora tem a ver com isso. A insatisfação de setores do Exército que foram fazer o enfrentamento e acabaram morrendo lá e as famílias se revoltaram. O Benin quase houve. A gente estava no Togo e houve uma tentativa de golpe no Benin. Isso é uma questão de fundo. Então, quando ele vem com essa ideia de que vai defender os cristãos, olha o que ele está dizendo, não é o território, né? Ele está mandando uma mensagem para tentar ver se mantém a sua influência a partir daí. Que a única forma que ele tem de se contrapor, inclusive, é a China. Né? De buscar simpatia, porque ele não está entrando com dinheiro, que é a questão que ele tem que entrar. Mas isso tem um apelo, de uma certa forma, na África como um todo, porque ali tem uma questão central, que é das disputas. O Sudão mostra justamente isso, né? Que é a questão muçulmana, independente da vertente muçulmana que você queira ter, né? E a questão cristã, porque a tradição é tradição. A tradição é identidade, a tradição não é religião, é identidade. Aqui no Brasil, que a gente trabalha como religião. Na África, não é religião, é identidade. Então, você está falando da religião de fora. Eles dizem isso. Então, o que é a religião de fora? É ser cristão ou ser muçulmano. Então, o que ele está acenando é com isso. Fica aqui o desafio para que a gente conheça mais desse fascinante, complexo continente africano. Esse foi o Brasil no Mundo, um programa semanal sobre o que movimentou o noticiário internacional e como isso impacta o Brasil. Eu quero agradecer imensamente a presença aqui no estúdio do professor e historiador Ivanir dos Santos. Um privilégio contar com a sua contribuição aqui ao debate. Muito obrigada. Eu que quero agradecer a você, rever o Jamil de novo, já conhecemos de muito lá, e o Ian, que eu sempre vejo falando, né? Sempre fazendo análise, sempre em lugares muito difíceis, né? E conhecê-lo aqui, não pessoalmente, mas com certeza vamos nos conhecer. Mas foi bom estar com vocês aqui trocando. E agradeço também, claro, aos meus parceiros aqui de todo domingo. Obrigada, Jamil, boa noite. Cris, boa noite, Ian. E, professor, boa noite, muito bom ouvi-lo, justamente sobre temas tão complexos e, às vezes, tão distantes da nossa realidade. Obrigado por trazer todos esses temas e aguardo nova visita em Genebra. Tamo junto. E também agradeço ao Ian Boechat, em São Paulo. Obrigada, Ian. Também quero estender meus cumprimentos ao professor, foi uma conversa bastante enriquecedora. E agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora, né? Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada também, claro, aos nossos espectadores. Domingo que vem, o Brasil no Mundo está de volta, sempre às 7h30 da noite na TV Brasil. E lembrando, você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Boa noite, até a próxima.